Bom, boa noite a todos e todas. Um prazer estar participando aqui dessa videoconferência com essas eminências nacionais do nosso país, onde nós vamos discutir aqui, através dessa reunião entre a Frente Parlamentar da Medicina e os associados do Instituto Brasil de Medicina, a questão das vacinas que estão sendo testadas em fase 3 aqui no nosso país. É um tema que tem sido um tema de muito interesse, não só para a classe científica, mas o povo, mais do que do Brasil, do mundo todo, diferentemente de nós vivíamos há 2 anos atrás, onde existia uma aversão às vacinas. Hoje o mundo todo tem essa expectativa de quando é que nós teremos uma vacina eficaz e segura para que nós possamos realmente voltar ao normal. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, Dr. César Fernandes, presidente eleito da AMB, e aqui eu quero fazer um parênteses para parabenizar o Dr. César pela eleição e dizer que pode contar aqui com a Frente Parlamentar da Medicina e com o Instituto Brasil de Medicina. Essa estrutura aqui é uma estrutura que pode ser utilizada por todas as sociedades de especialidade no nosso trabalho de relação entre o Parlamento e a AMB e as demais 54 sociedades médicas do nosso país. Toda essa estrutura aqui está à disposição de todos. E seja bem-vindo, Dr. César, também Dr. Jorge Calato, que é o presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, Dr. Marco Krieger, vice-presidente de Produção e Inovação da Fiocruz, Dr. Gustavo Mendes, gerente de medicamentos da Anvisa, nosso querido presidente da Comissão Externa do Coronavírus, nosso colega médico, deputado Luizinho, do Rio de Janeiro, e o diretor do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas, que vão fazer suas apresentações. Eu queria aqui salientar que nós vamos conceder a palavra para cada convidado por 15 minutos e os parlamentares presentes também terão um espaço de 5 minutos para se manifestar. E depois as entidades farão também suas considerações por 3 minutos. Eu quero passar inicialmente a palavra para o Dr. César Fernandes para fazer sua apresentação e dizer que o IBDM lhe recebe de braços abertos. Parabéns pela campanha e parabéns também pelo trabalho que Vossa Excelência já desenvolve no movimento médico de São Paulo e do país. Dr. César, o senhor tem aí 15 minutos para se manifestar nessa sua apresentação à Frente Parlamentar da Medicina e o Instituto Brasil de Medicina e as demais entidades médicas que participam dessa nossa conferência. Boa noite, Dr. César. Seja bem-vindo. O senhor tem que acionar o seu microfone. Eu acho que o seu microfone não está acionado. Peço desculpas. Então, boa noite a todos. Agradeço as gentis palavras do deputado Irã Gonçalves. É uma honra estar presente aqui. Tenho conversado muito a respeito do IBDM, em especial com o doutor Mestrinho, que tem uma participação ativa no IBDM. Quero, de público, reconhecer a importância do IBDM, agradecer o trabalho valoroso dos parlamentares da Frente Parlamentar Mista de Medicina no Congresso Nacional e consideraremos na AMB, com certeza, esse o canal mais efetivo para que possamos levar adiante as boas ideias em prol de uma melhor assistência médica à nossa população e em prol de um trabalho digno dos profissionais de saúde, bem como dos médicos aos quais a AMB representa como um todo, no sentido de que os médicos possam exercer com a maior competência e com a maior dignidade o seu trabalho, tendo em vista a disponibilidade dos melhores recursos atualmente disponíveis e das melhores evidências para bem assistir a população.
Nós, na AMB, defenderemos essas duas bandeiras, a bandeira da boa assistência à população e do bom exercício da medicina. Para nós, repito, quero deixar ênfase a esse aspecto de que é de fundamental importância o trabalho do IBDM. Esse trabalho vem sendo feito de maneira muito qualificada, com parlamentares, aos quais cumprimento a todos, em nome do deputado Irã Gonçalves, que preside essa frente, deputados esses que não têm poupado esforços, têm dedicado o seu tempo, a sua atuação parlamentar em prol dessas bandeiras que coincidem exatamente com as bandeiras que a AMB, através desse movimento que denominamos de Nova AMB, deverá levar adiante. Então, quero dizer que a AMB também estará sempre de portas abertas para ouvi-los, para interagir com vocês, e sempre ajudá-los naquilo que for da nossa competência para que essas ações possam caminhar adiante. O tema de hoje, certamente, é um tema da maior importância, ele precisa mesmo ser discutido num fórum dessa natureza, num fórum que tenha colegas da estatura que eu vejo aqui hoje listados para falar desse assunto, e esse será sempre o nosso caminho, procurar as melhores cabeças, as melhores lideranças, e interagir junto com cada um dos senhores parlamentares para oferecer o nosso suporte no sentido de ajudá-los nessa direção. Então, muito obrigado. Não vou gastar os 15 minutos que o deputado Irã Gonçalves me deu, porque certamente vocês terão temas da maior relevância para serem tratados hoje. Eu vou ficar até quando possível nesta reunião, porque ontem o doutor Mestrinho teve a gentileza de me fazer o convite e eu já tinha assumido um compromisso para hoje, com coincidência de horários. Aliás, nesses novos tempos, cada um de nós se envolve com tantas lives nessas plataformas digitais que elas têm roubado muito o nosso tempo. Então, eu tenho um conflito de agendas, mas agradeço ao deputado Irã, sobremaneira, a sua gentileza conosco, com esse futuro da AMB, e esteja certo, nós vamos estar alinhados com esse belíssimo trabalho que a Frente Parlamentar Mista tem feito junto ao Congresso Nacional. Muito obrigado pelo espaço aqui, para que possa cumprimentá-los a todos e reconhecer o valoroso trabalho de todos. Um grande abraço a todos. Doutor César, muito obrigado em nome da Frente Parlamentar da Medicina do Congresso Nacional. Nós nos sentimos muito honrados com sua participação e já aproveito aqui para fazer um convite em nome do nosso coordenador do IBDM para que a especialidade que o senhor tão bem representa que venha também a fazer parte do nosso instituto, porque só assim nós vamos nos tornar cada vez mais fortes e travar os embates adequados aqui no Parlamento, sempre de interesse da medicina e da saúde pública do nosso povo brasileiro. Um grande abraço e parabéns mais uma vez pela vitória e conte sempre conosco aqui. Em seguida, eu queria também falar um pouco sobre a vacina Sputnik, que foi uma vacina que foi o primeiro composto oficialmente registrado contra o Covid-19, Sputnik 5, e que está atualmente também em fase 3 de teste clínico no Instituto Tecpar. E para falar um pouco sobre a situação atual dessa vacina, eu convido aqui o doutor Jorge Calado para 15 minutos, representando o Instituto de Tecnologia do Paraná, fazer suas considerações. Doutor Jorge, seja bem-vindo. Boa noite, deputado Irã Gonçalves. Saudamos todo o Congresso Nacional e os colegas que estão conosco nesta noite. Estamos passando por um período, como todos sabem, de bastante ansiedade e também, ao mesmo tempo, um período que pode propiciar uma boa dose de desenvolvimento tecnológico. Todos nós estamos aguardando o andamento de um imunizante para a população, mas, porém, um momento de aguardar, não queimando etapas, com muita prudência, com muita precaução, sempre buscando segurança, buscando eficiência. Então, é um momento
que todos nós, como profissionais de saúde, laboratórios públicos oficiais e assim por diante, um momento de trabalho intenso e extenso. Falando um pouco sobre o nosso projeto referente à vacina Sputnik V, vou fazer uma rápida apresentação aqui, se for permitido. Vamos ver se nós compartilhamos a tela aqui. Ok, vamos compartilhar aqui. Ok. Todos conseguem ter contato? Vocês estão enxergando a tela? Professor Marco Krieger? Sim. Ok. Então, ok. Aqui nós temos uma visão do nosso TecPar, uma visão panorâmica, falando um pouco do TecPar. Nós estamos situados aqui em Curitiba, na cidade industrial. Esse é o nosso campus, o nosso Parque Tecnológico da Saúde. Vou mudar aqui. Sempre dá um... Ok. Não, esse aqui é o final já. Aqui, pronto. Vamos nos localizar aqui. Então, aqui. Okay. Nós somos uma empresa pública do governo do estado, fundada em 40, e sempre estamos trabalhando com a questão de tecnologia, inovação, sustentabilidade e assim por diante. As nossas atividades estratégicas, para conhecer um pouco só do TecPar, nós temos um centro de tecnologia em saúde e meio ambiente, um centro de informação tecnológica, um centro de medições e validação e um centro de tecnologia de materiais, entre outros ativos. Realizamos também a certificação de produtos e sistemas. Temos uma incubadora de base tecnológica com ênfase à área de saúde. Participamos também, juntamente com o Ministério da Saúde, de parcerias para o desenvolvimento produtivo. Historicamente, produzimos antígenos para diagnóstico de brucelose e tuberculose bovina. Vacina antirrábica é também um dos nossos carros-chefes. E nesse período de pandemia, nós tivemos algumas ações muito específicas, como a própria produção de álcool antisséptico, a questão da análise de máscaras, uma central de diagnóstico juntamente com a Fiocruz para a questão do Covid, análise também de vários produtos, como, por exemplo, álcool em gel para a pandemia, e um edital específico da nossa incubadora para enfrentamento para soluções inovadoras na área de saúde. Mas falando diretamente agora sobre a nossa parceria com a Rússia, como isso surgiu, muitas vezes nos perguntam, surgiu de um entendimento inicial entre o governo do estado do Paraná e a Federação Russa, no sentido de desenvolvimento de atividades de caráter tecnológico, científico e desenvolvimento como um todo, onde surgiu o contexto da vacina. Logo após, então, a assinatura desse memorando de intenções com o governo do estado, nós já tivemos um decreto do governo do estado instituindo uma comissão interinstitucional para acompanhar os trabalhos. Na sequência, o TecPar assinou um NDA com o fundo russo para início de tratativas e informações. Um pouco antes da revista Lancet lançar a fase 1 e 2 com os resultados iniciais, nós já tínhamos algumas informações que nos possibilitaram a prosseguir com a parceria. Recentemente, agora, o governo federal também institui um grupo de trabalho no âmbito da União para acompanhar o desenvolvimento das vacinas no país. O que nos chama a atenção em relação à Sputnik é que é uma estrutura vacinal, né, que usa 2 vetores de adenovírus humanos. Isso nos chamou bastante atenção por essa diferença. A questão de 2 doses também é importante como reforço, no intervalo de 21 dias aproximadamente. E vale a pena relembrar que os adenovírus humanos são considerados um tanto mais fáceis de modificar, por isso tornam-se mais populares como vetores. O uso de 2 vetores é uma tecnologia do Instituto Gamaleya, nosso parceiro, que distingue a Sputnik V de outras. Isso em rápidas linhas. O gene da proteína é inserido no adenovírus, estimulando o sistema imunológico, tanto no nível
celular quanto no nível humoral, segundo informações. O status atual desse nosso desafio, que não deixa de ser um desafio para o país também. Nós estamos em tratativas contínuas com Anvisa, com os técnicos, com os parceiros russos, fazendo o ajuste de documentação a ser submetida na Anvisa, onde nós vamos solicitar a realização dos estudos clínicos de fase 3 aqui no Brasil. Esses estudos, obviamente, sendo promissores, tendo resultados confiáveis, a nossa ideia principal é buscarmos o registro também, para que dentro de um processo de transferência de tecnologia possa ser produzida no Brasil também. Mas o importante é que o Brasil tenha 3, 4, seja quantas forem, alternativas de imunização, independente da nacionalidade. Eu penso que o Brasil, pela sua dimensão continental, pela sua população, não deixa de ser um campo muito importante para esses estudos e para o desenvolvimento tecnológico. Então, a transferência tecnológica, a prudência, a busca pela eficácia e segurança têm sido os marcos nessa nossa parceria. Já fica também aqui colocado o agradecimento à Anvisa por várias vezes estarem nos atendendo, nos orientando nesse processo bastante importante de produção de protocolo. Então, doutor Irã, nós agradecemos esse espaço e estamos à disposição, juntamente com os demais colegas, para falarmos sobre o tema. Muito obrigado, doutor Jorge Calado. Eu acho que é um tema de muito interesse e tenho certeza que vão ter muitas perguntas a seguir após a apresentação de vocês. E eu faço aí o convite para que a gente permaneça aí na nossa videoconferência, porque a participação acho que vai ser muito interessante de vocês em relação a quantas anda os estudos, qual a expectativa da quantidade de vacina que se vai disponibilizar, em que tempo, em que mês. Eu acho que toda a sociedade, inclusive, gostaria de saber muitas informações a respeito desse tema, que é um tema que chama mais atenção do povo brasileiro hoje, eu não tenho a menor dúvida. E, em seguida, eu vou agradecendo a participação do Dr. Jorge, em nome do Instituto Brasileiro de Medicina e da Frente Parlamentar, chamar o Dr. Gustavo Mendes, que é gerente de medicamentos da Anvisa, para falar um pouco de todo o acompanhamento da agência em relação a essa avaliação de biossegurança e da fase 3 dessas vacinas que estão sendo testadas no Brasil, chamando a atenção, inclusive, de que na nossa Comissão Externa do Coronavírus aprovamos a Lei 1406, que é uma lei que torna, inclusive, os prazos mais exíguos de todos os insumos que são fabricados no mundo todo para que sejam aplicados durante a pandemia no nosso país. E fizemos, inclusive, até uma salvaguarda de que todos esses insumos, inclusive vacinas, eles podem ser utilizados aqui através de uma avaliação mais rápida, mas desde que eles sejam aprovados previamente em uma das agências mundiais para serem utilizados nos seus nacionais, até por uma questão de biossegurança. Seja bem-vindo, doutor, e transmita ao doutor Barra as nossas saudações. Ele, infelizmente, não pôde participar, mas eu tenho certeza que você vai nos abrilhantar aí com uma excelente palestra. Um grande abraço. Um grande abraço, deputado Irã, e muito obrigado pela oportunidade. Sempre que a gente tem a possibilidade de mostrar no âmbito parlamentar, no âmbito da sociedade, a importância que existe em um país que tem uma agência reguladora que efetivamente exerce as suas funções, é sempre muito bom. Por isso, eu gostaria de fazer uma apresentação breve, vou usar meus 15 minutos, para apresentar para vocês o cenário que a gente tem
e também justificar um pouco o papel que a Anvisa tem nesse cenário da pandemia e nesse contexto em que é tão importante esse tema que a gente está discutindo, que é a aprovação de vacinas contra a Covid-19. É importante destacar, o deputado Irã mencionou a lei 14.006, mas é importante destacar também que essa lei ela vem fruto de uma discussão das leis anteriores que já determinavam a necessidade de se criar uma agência reguladora no Brasil, uma agência reguladora que pudesse ter como missão proteger e promover a saúde da população e, dentre as suas atribuições, conceder o registro de medicamentos e vacinas segundo resoluções específicas. E essa é a grande pergunta que a gente vem respondendo nesse momento da pandemia, que infelizmente trouxe muita tragédia, mas para reforçar junto à sociedade a importância de ter uma agência que verifica e concede registros, que garante que os medicamentos e as vacinas vão ser seguras e eficazes, se reforçou nesse momento. Então, por isso que, por esse lado, a importância da instituição se reforçou. Mas eu queria mostrar para vocês nesse meu período a importância, então, da agência avaliar e conceder um registro. E aqui nesse slide, então, como vocês podem ver, o que eu estou mostrando é os principais aspectos que a gente leva em conta quando a gente avalia a concessão de um registro de uma vacina. A gente está preocupado com tecnologia farmacêutica, a eficácia e a segurança, as boas práticas de fabricação e a farmacovigilância. Tecnologia farmacêutica é o foco que nós temos como agência reguladora em saber se essa vacina vai ser produzida com qualidade. Porque não adianta a vacina ter uma boa resposta durante os estudos clínicos, mas esse modelo de fabricação, essa maneira de fabricação não ser reprodutível, ou seja, que todos os lotes que forem fabricados da vacina ao longo do tempo sejam exatamente nas mesmas condições que mostraram ser seguras e eficazes durante a condução dos estudos clínicos. Então, isso é o que a gente chama de tecnologia farmacêutica. Nós sabermos todos os controles, a maneira com que ela vai ser produzida, de que maneira todos esses aspectos estão bem descritos e estão conforme as nossas regras técnicas de qualidade para que isso esteja assegurado. Além desse aspecto, o principal que tem se falado muito, nesses dias em que tem se discutido muito eficácia e segurança, a gente viu que em alguns momentos os estudos clínicos têm uma preocupação maior com a segurança devido a eventos adversos que podem ocorrer. Existe também preocupação com quanto de eficácia seria necessário para se aprovar uma vacina. E basicamente é isso. Isso é uma avaliação que é realizada pela Anvisa com foco nesses aspectos, que são toxicidade. A gente precisa saber o quanto essa vacina, tendo em vista as doses que vão ser administradas, tendo em vista a população que vai ser administrada, a faixa etária, as comorbidades, as condições pré-existentes, tudo isso de que maneira afeta a saúde ou pode gerar efeitos tóxicos nos indivíduos. Isso é avaliado durante os estudos clínicos. Além disso, os estudos clínicos têm a preocupação com a eficácia, ou seja, quantos por cento dos indivíduos que tomam a vacina realmente estão imunizados contra a doença. Imunizar não significa apenas gerar anticorpos contra o vírus, mas é saber o quão efetivo esses anticorpos, tanto a imunidade humoral quanto a imunidade celular, são capazes de diminuir a transmissão ou mesmo diminuir a quantidade de casos graves. Então, por isso que esses aspectos são fundamentais para que se possa fazer uma avaliação importante, uma avaliação séria e técnica sobre a capacidade dessas vacinas serem disponibilizadas para a população. Todos esses dados, tanto de segurança quanto de eficácia, vão se refletir numa bula. A bula é o documento que é gerado pela empresa, que é sugerido pela empresa e que é avaliado pela Anvisa para que possa orientar os profissionais médicos, os profissionais prescritores
e também a população, né, que tem o direito de saber quais são os aspectos de segurança e eficácia que compõem aquele produto que ela vai utilizar. Então, é fundamental essa parte da análise. Como eu disse para vocês, o outro aspecto é boas práticas de fabricação, porque é preciso verificar se o local em que essa vacina vai ser fabricada tem condições técnico-operacionais para realizar a fabricação dessas vacinas. E esse é um ponto super importante que precisa ser discutido, porque nem sempre o local onde a vacina é desenvolvida é o local que vai efetivamente fabricar a vacina que vem para o Brasil. E isso é fundamental, isso é muito importante que nós tenhamos muito claro e que a Anvisa consiga avaliar esses dados, porque se existe um local diferente que vai fabricar essa vacina para fornecer para o Brasil, nós precisamos verificar se esse local consegue fabricar a vacina da mesma forma com a qual ela foi estudada durante os estudos clínicos. E é por isso, então, que as boas práticas de fabricação, que é uma avaliação que é feita por meio de inspeções, claro que no momento da pandemia teve que se reinventar essa maneira de se fazer a inspeção, mas é uma verificação in loco de que realmente aqueles equipamentos vão ser capazes de fabricar uma vacina que seja comparável à que mostrou a segurança e eficácia. E por último, e não menos importante, é a farmacovigilância. A farmacovigilância é o compromisso continuado que as empresas têm que firmar com a Anvisa e com o Brasil, né, com a população brasileira, de que a vacina sendo utilizada aqui, ela vai ser monitorada e todos os eventos vão ser acompanhados, porque a gente sabe que nos estudos clínicos, em que nós temos uma população controlada, uma população que está sendo monitorada 24 horas por dia, que se controla todas as doenças pré-existentes, tem critérios de inclusão, critérios de exclusão, é uma realidade diferente de quando se vai para a vida real, onde se tem uma população muito maior, né? O estudo de fase 3, geralmente, a gente está falando de milhares de voluntários, mas quando a gente vai para a vida real, onde a gente está falando de toda a população, pode ser que existam eventos adversos que precisam ser estudados e que alterem esse balanço risco-benefício, que ao final é a decisão da Anvisa. A decisão da Anvisa é basicamente o risco que a vacina oferece é inferior ao benefício que ela proporciona. Então, é nesse sentido que nós precisamos da farmacovigilância como uma maneira de continuar avaliando esse risco-benefício. E não são incomuns casos na história que nós já vivemos aqui da medicina, a história da regulação, em que produtos foram aprovados pela Anvisa, foram aprovados por outras agências reguladoras, mas durante o seu desempenho na vida real, desempenho na população, houve a necessidade de rever os dados e esse risco-benefício se alterou tanto que o produto teve que ser retirado do mercado. Vamos lembrar do caso do Vioxx, vamos lembrar do caso do Acomplia, 2 medicamentos que, por conta de seus graves eventos adversos, tiveram que ser retirados e que durante os estudos clínicos não tinham necessariamente mostrado esse grau de frequência. Então, por isso que é super importante a farmacovigilância também como esse compromisso. Nós, na Anvisa, já nos preparamos, vimos nos preparando desde o começo do ano com um arcabouço regulatório e normativo para permitir maior agilidade nas respostas, né? A gente tem a RDC 348, que se transformou na RDC 415 por conta da vigência, né? Inicialmente, a gente achou que a 348, se tivesse uma vigência de 6 meses, seria suficiente para a gente enfrentar essa situação, mas tivemos que prorrogar essa resolução por meio de uma outra. E essa orientação de serviço, 81, que basicamente dizia o seguinte: a Anvisa tem um prazo bastante desafiador, tem um prazo super ágil para poder dar uma resposta, mas é preciso, então, que as empresas estejam compromissadas se houver alguma informação faltante que não afete de maneira crítica o desempenho do produto ou a importância do produto, que essas informações sejam submetidas por meio de termos de compromisso. Então, a Anvisa não só priorizou todas as ações relacionadas à Covid, mas também aceita agora termos de compromisso para que
dados que não são tão impactantes possam ser apresentados posteriormente. Isso foi fundamental para que a gente pudesse ter essa resposta tão ágil que a gente vem tendo na situação de pandemia. Esse aqui é um mapa das vacinas em teste no Brasil, né? Essa foi a nossa assessoria de comunicação que criou e busca atualizar diariamente, porque esses dados são bastante fluidos, porque o aumento de número de voluntários ou a inclusão de locais de testes pode mudar à medida em que se avança com os estudos. Então, esse é um mapa de hoje que está disponível no nosso site. Inclusive, vou deixar com vocês o link para que vocês possam acessar, sempre que necessário, informações sobre esse mapa de vacinas em teste no Brasil. Mas o que eu queria destacar aqui é que são 4 vacinas em teste no Brasil, mas que não necessariamente somente essas 4 vacinas poderiam ser aprovadas aqui. A aprovação de estudos clínicos é uma obrigatoriedade apenas quando as fases 3 ou fases anteriores são realizadas aqui, com a população brasileira. Quando o teste for realizado aqui, quando o ensaio clínico for realizado no Brasil, nós precisamos avaliar, nós, agência reguladora, nós, Anvisa, precisamos avaliar esses dados, porque nós precisamos saber se a população que vai participar desse estudo, os voluntários que vão participar desse estudo, estão seguros, eles estão cobertos com todas as informações técnicas necessárias, o aparato de segurança necessário para que possam participar desse estudo, além, claro, de uma avaliação do desenho do estudo, ou seja, é um estudo que vai ser capaz de dar uma resposta científica necessária para uma aprovação da vacina aqui no Brasil? Quantos voluntários estão participando? Qual é a abordagem estatística? Quais são os comparadores? É um estudo cego, controlado por placebo? Tudo isso nós avaliamos quando o estudo é realizado no Brasil. Para essas 4, então, nós já fizemos essa avaliação e temos esse mapa aí atual. Estamos em discussão com outras iniciativas, como o próprio Dr. Jorge Calado colocou, mas estamos também abertos para quaisquer outras iniciativas, inclusive em âmbito acadêmico. Nós temos visto algumas iniciativas interessantes, mas sempre que o estudo for com objetivo regulatório, tem que ser discutido previamente com a Anvisa e aprovado. Os prazos, né, o deputado Irã colocou uma questão do prazo e da lei. Realmente os prazos são bastante desafiadores. Nós estamos com uma meta de 72 horas após a formalização do pedido de um estudo clínico aqui no Brasil para a Covid. Nós fazemos uma aprovação. Claro que isso implica uma discussão prévia para alinhamento de expectativas, para evitar exigências, para evitar a não clareza das informações. E para registro de vacinas, a gente está com prazo de até 60 dias. 60 dias é muito, né? Quando a gente pensa na situação de pandemia, 60 dias é muito tempo. E por isso a gente já se organizou também para que a gente não precise desse tempo todo. De que forma? À medida em que as empresas, ao gerarem dados, tanto de segurança quanto eficácia, ou qualquer outro dado importante para o registro de uma vacina no Brasil, já disponibilizem antes mesmo de ter o dossiê completo. Então, é o que a gente está chamando de submissão contínua. A empresa fornece dados, por exemplo, de eficácia, mas ainda não tem segurança, já fornece eficácia para que possamos fazer as avaliações e ganharmos tempo. Isso porque a gente sabe que qualquer dia conta muito no enfrentamento dessa pandemia. Para finalizar minha apresentação, outras iniciativas que têm ocorrido é o fato de que a Anvisa não está sozinha nessas discussões e nessas decisões. Nós fazemos parte de diferentes fóruns de agências reguladoras, por exemplo, o ICMA e o ICH, que são 2 fóruns que reúnem as principais agências americana, europeia, japonesa e outras maiores e mais antigas, que estão nessa discussão e compartilham dos mesmos desafios relacionados à avaliação das vacinas. Então, isso faz com que a gente tenha mais segurança científica nas nossas decisões e que a gente possa também compartilhar as realidades, as diferentes realidades nos diferentes países. E a COVAX Facility, que é um consórcio que busca, né, reunir fundos, liderado pela OMS, busca reunir fundos, e já tem mais de 150 países que aderiram a esse consórcio,
que busca reunir fundos para que, quando uma vacina seja aprovada, que esse consórcio possa garantir a distribuição dessas vacinas nos países que fazem parte. A Anvisa faz parte do aspecto regulatório desse grupo, né? Então, colocando a importância de se registrar essas vacinas no Brasil, de se fazer todos esses compromissos que eu falei para vocês de monitoramento, de que o Brasil tem acesso aos dados, porque essa é a mensagem final que eu queria passar para vocês. Para aprovar uma vacina no Brasil, nós precisamos ter acesso aos dados, nós precisamos saber e ser muito transparentes com a população sobre que dados embasam essa decisão regulatória, que dados de segurança e que dados de eficácia foram usados para se garantir que o risco é menor que o benefício. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, aproveitando essa oportunidade dentro desse grupo aqui de discussão, para deixar claro isso. Precisamos ter em mente essa transparência. A COVAX Facility vem com uma proposta importante nesse contexto, mas nós precisamos saber qual vacina vai ser disponibilizada, que dados essa vacina tem e fazermos a revisão desses dados para que a gente possa ter certeza dessas informações. Para finalizar, então, só os sites onde vocês podem encontrar mais informações sobre as nossas ações, e queria mais uma vez agradecer pela oportunidade e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado, Gustavo. Vou passar em seguida a palavra para o Dr. Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, que está fazendo a avaliação da vacina produzida pelo Instituto Suíço AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, e Biomanguinhos, envolvendo inclusive transferência de tecnologia. Nossa comissão já esteve lá, assim como esteve no Butantan. Vou passar a palavra ao Dr. Marco para que faça uma exposição de em que estágio está o nosso teste na fase 3 da vacina que está sendo testada pela Fiocruz. Boa noite, doutor Marco. Boa noite. Em nome da Fiocruz, eu queria agradecer, então, o convite, né, para estar aqui. Também vou fazer uma rápida apresentação para trazer a narrativa aí dessa iniciativa como um todo, né? Muito bem, acho que vocês estão vendo a apresentação, né? Bom, queria novamente agradecer, né, a todos os deputados, em nome do deputado Irã, essa oportunidade aqui para a Fiocruz fazer essa atualização desse projeto, que é um projeto que sempre contou com o apoio do Legislativo brasileiro, né? É importante que a gente saliente algumas questões sobre esse projeto para deixar bem claro, né, os enormes desafios que nós estamos enfrentando. Primeiro, que nós estamos enfrentando uma doença muito nova, né? Então, ela foi descrita no início desse ano, um caso em dezembro de 2019, tem menos de um ano, e é uma doença que a gente ainda está numa curva de aprendizado sobre aspectos importantes dessa doença, relacionados não só à doença, mas da relação do vírus com o hospedeiro, né? Que tipo de resposta imune é importante, como é que se dá essa proteção, mas como é que a gente evolui as formas da doença. Então, isso é muito importante. Nós temos um enorme desafio sobre um novo modelo, né? Onde a gente ainda tem lacunas de conhecimento. Além disso, nós precisamos fazer esse trabalho de uma maneira muito acelerada, né? Precisamos acelerar várias etapas. Começar pela pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a inovação, os estudos clínicos. Então, isso tem que ser acelerado, mas sem que a gente perca, né, o rigor científico dessas avaliações, né? Desde a pesquisa básica, das provas de conceito, até os estudos clínicos. Nós estamos permitindo um nível de paralelismo maior entre as diferentes etapas de desenvolvimento do estudo, mas é importante que a gente não pegue atalhos, né? Que a gente faça todas as etapas pré-clínicas e clínicas necessárias com um número de pacientes que sejam estatisticamente
confiáveis para que a gente possa ter informações importantes, como foi mencionado, sobre segurança e eficácia. Da mesma maneira que nós temos que acelerar, né, o projeto de pesquisa, nós temos que acelerar o processo de registro, isso foi muito bem comentado, né, existe, primeiro, né, a possibilidade de ter um registro emergencial, ainda antes do final da fase clínica, da última fase clínica, né, que vai ocorrer, precisa ter pelo menos um ano depois do último voluntário ter sido recrutado para os diferentes ensaios, mas que com 2, 3 meses já pode ter dados preliminares de segurança que permitam, então, esse registro emergencial, que também, como mencionado, pode ser feito aí de uma maneira, né, em tempo real. Além da dificuldade da pesquisa, do conhecimento, do registro, também a produção é um grande gargalo, né? Não essa aceleração toda não significa que a partir do momento que a gente tenha o registro, que nós vamos ter os bilhões de doses necessários para que a humanidade tenha acesso a essa importante ferramenta de enfrentamento à pandemia. E para nós também é importante, né, como a Fiocruz pertence ao Ministério da Saúde, ligado ao SUS, é garantir o acesso equitativo, né? Quer dizer, que nós tenhamos condições de usar os nossos recursos técnicos, científicos, industriais, para garantir, então, acesso à nossa população. Bom, inicialmente o que nós fizemos foi apoiar os nossos projetos internos de desenvolvimento dentro da Fiocruz e no Brasil, mas ao mesmo tempo também acompanhar os projetos mais avançados que estavam ocorrendo no mundo para tentar trazer de forma mais célere para a sociedade brasileira essas potenciais vacinas, né? E fizemos uma avaliação que levou em consideração as plataformas tecnológicas, né? Nós temos aí alguns tipos de plataformas tecnológicas, plataformas de primeira geração, como é o caso das vacinas inativadas ou atenuadas, de segunda geração, que são as subunidades de proteínas, e as de terceira geração, que são as de ácido nucleico ou de vetores virais. Então, as plataformas nos interessavam. A fase clínica que essas vacinas estavam também era muito importante, assim como, né, a nossa capacidade industrial de participar desse esforço global da produção, que também é um desafio como todos os outros são, né? Essa matriz de análise teve uma convergência, então, para a plataforma de Oxford. Nós manifestamos nosso interesse no dia 27 de junho de aderirmos a esse esforço global, e dia 26, né, a cientista-chefe da OMS, a doutora Soima, colocou, né, reforçou essa nossa análise, salientando que essa vacina é a vacina que estava mais adiantada nos estudos clínicos, né? Ela entrou em estudos de fase 3 em maio, né? E o Brasil foi o primeiro país fora do Reino Unido que participou desses estudos. Bom, como já foi mencionado, né, o COVAX é uma iniciativa global e a gente mantém o que nós vimos naquela época, né, em junho, está ainda atual na nossa análise, né? Se nós formos ver as vacinas que estão em fase 3, nós temos 3 vacinas de vírus inativado, temos uma vacina de ácido nucleico e temos 4 vacinas de vetores virais, né? Entre elas, a vacina da AstraZeneca. Temos vetores virais da Janssen, da CanSino, uma empresa chinesa, e também a vacina russa do Instituto Gamaleya. Temos a vacina de RNA em fase 3 da Moderna e 3 vacinas de vírus inativados da China, né? Entre elas a da Sinovac com o Butantan, que tem uma parceria. Nosso objetivo nessa parceria foi realmente colocar os nossos ativos de produção em adição a esse esforço global, né? Porque nós podemos já de uma forma imediata, ainda esse ano, começar a produção na parte de processamento final, uma capacidade já de 40 milhões de doses por mês, e temos a possibilidade da nacionalização total da produção dessa vacina já a partir de março do ano que vem. E como mencionado, também as plataformas foram também motivos da nossa avaliação, né? Essa é uma vacina de terceira geração, os adenovírus são
não só importantes para esse campo, né, da produção de vacinas, mas também tem sido o maior destaque no campo da terapia gênica, né? Então, os primeiros produtos comercialmente disponíveis pela empresa Novartis usam, então, esses adenovírus associados, né, como modelo. Esse também foi um dos critérios e continua sendo um dos critérios importantes para a Fiocruz de ter acesso a essa plataforma tecnológica. Bom, a vacina que nós estamos trabalhando é da plataforma de Oxford, né, a vacina de chimpanzé, o adenovírus de chimpanzé de Oxford 1, e é uma vacina que já estava sendo avaliada para outros surtos que ocorreram aí nos últimos 20 anos. Né? Nós estamos no terceiro surto de coronavírus, tivemos SARS e MERS, doenças muito graves, mas que foram restritas no tempo, tivemos surto de Zika e de Ebola, e esses surtos fizeram com que vários atores importantes da saúde global fizessem investimentos em plataformas de resposta rápida, que permitissem, então, frente a um surto como esse, que a gente tivesse a possibilidade de desenvolvimento muito célere de uma vacina. Então, por exemplo, entre essas iniciativas, eu saliento a iniciativa da coalizão CEP, que foi fundada por Bill e Melinda Gates, por Wellcome Trust, pelo governo da Noruega, Japão e Alemanha. Cada um colocou $100 milhões e eles fizeram, então, o investimento nessas plataformas. Uma das plataformas foi a plataforma de Oxford. Então, essa plataforma já tinha sido testada em camundongos, né, mostrando capacidade de produzir anticorpos neutralizantes. Em primatas não humanos, ele mostrou que não só produzia anticorpo, mas que, frente a um desafio, ele era capaz, então, de proteger esses primatas não humanos, e foi usado em fase 1 e 2 em humanos contra MERS. Né? Então, MERS é um coronavírus também próximo do SARS-CoV-19, e isso permitiu, então, usar todo esse conjunto de dados para fazer a aceleração da parte pré-clínica e clínica dessa vacina. Né? Hoje, nós temos essa vacina em desenvolvimento em todos os continentes. Né? Ela iniciou, então, a fase clínica, já uma fase clínica 1/2, com número de 1.000 voluntários, mais de 1.000 voluntários, em abril, no Reino Unido. Já em maio, já uma fase 2, 3, indo para 12.000 voluntários, né? E o Brasil foi o primeiro país fora do Reino Unido a entrar numa fase clínica 3, 23 de junho. Um dia depois entrou a África do Sul, e agora esses estudos estão se expandindo na Índia, no Japão, na Rússia e nos Estados Unidos, e tem uma previsão também de avançar no Peru e no Chile. Né? Todas essas regiões estão tendo uma alta circulação do vírus, o que também facilita, né, a evidência da eficácia da vacina e de acelerar os tempos para a obtenção desses resultados. Bom, o modelo desse estudo clínico, então, ele no Brasil, ele tem como critério de inclusão adultos inicialmente com idade de 18 a 55 anos, agora já foi expandido, não tem mais limite superior, porque os dados mais recentes aí já garantiram, né, uma segurança nessa fase. No estudo 2/3 da Inglaterra foram testadas coortes de 60 a 70, 70 a 80 anos, cada um com 1.000 voluntários, e mostraram resultados bastante satisfatórios. Então, foi ampliado para essas coortes, já que essas populações são populações-alvos vulneráveis importantes e que poderiam utilizar essa ferramenta. E a ideia, então, é que a gente compare um estudo duplo cego randomizado, a vacina experimental, com uma vacina controle. E no caso do Brasil, então, foram escolhidos os profissionais de saúde que têm alto nível de exposição. É importante salientar que o Brasil hoje está participando de vários estudos clínicos por alguns fatores. Primeiro, que nós temos uma autoridade sanitária que é reconhecida no mundo inteiro. Então, um estudo clínico conduzido no Brasil, ele é rapidamente reconhecido por outras autoridades sanitárias. Nós temos instituições técnico-científicas que são muito respeitadas, e, infelizmente, nós ainda temos a circulação do vírus, que pode, então, também ser um fator importante nessa busca da evidência científica. Os primeiros dados publicados do estudo 1 mostraram que
100% dos voluntários tiveram uma resposta celular ativada. Isso é muito importante, porque a gente, como eu mencionei, a gente sabe muito pouco ainda sobre a biologia dessa doença, mas os dados indicam que uma resposta celular pode ser muito importante. E 91% dos voluntários com apenas uma dose tiveram anticorpos séricos capazes de terem atividade neutralizante em algum ensaio, né? Nos participantes que receberam uma segunda dose da vacina, esses resultados são ainda melhores, 100% dos voluntários demonstraram anticorpos em vários ensaios de neutralização, mas a gente ainda está na expectativa de uma avaliação mais profunda, porque é possível que esse regime de 2 doses seja melhor, mas é desejável que talvez no momento inicial do enfrentamento da pandemia se possa utilizar uma dose baseado numa eficácia do efeito somatório da resposta celular com a resposta humoral, né? Isso é uma das questões que estão sendo avaliadas e pode permitir um enfrentamento mais rápido nesse momento da pandemia. Bom, nós estamos, então, já iniciamos reuniões com a Anvisa, né, para fazer essa submissão em tempo real, em conjunto com a AstraZeneca, né? Esses trabalhos iniciam agora em outubro, com avaliação de vários pacotes de documento, né, que incluem os resultados parciais do pool de dados de todos esses estudos de fase 3, a submissão dos documentos de manufatura e qualidade do sítio de produção da IFA, já que no primeiro momento nós iremos fazer o processamento final e se espera que em janeiro a gente possa ter, então, a submissão desse pacote de produção e qualidade de mil-manguinhos. Ao mesmo tempo, nós estamos agindo em 2 frentes para a produção da fase 1, que ela é quase automática, né? A gente já recebendo essa IFA, a gente pode fazer essa produção, mas essa produção precisa também ser feita em 3 lotes de consistência, o controle de qualidade tem que ser efetuado para que a gente possa, então, submeter esse dossiê de registro. Nosso plano é fazer isso em janeiro. Já para a produção da IFA, esse prazo ele é um pouco mais longo, porque depende ainda do início da produção, que vai ser feito a partir de janeiro e fevereiro, com a chegada e instalação dos equipamentos, para que a gente possa, a partir de março, ter o registro também para essa fase da produção. Aqui é importante que a gente saliente que existem vários esforços no mundo e é desejável que a gente tenha mais um, porque todos são ainda vacinas candidatas, né? No caso da vacina, desse esforço global aí conduzido pela AstraZeneca, nós temos aí já uma capacidade estimada, comprometida de quase 3 bilhões de doses, quase 2,4 bilhões de doses já direcionadas para alguns mercados, né? Europa, Estados Unidos, Japão. Aqui aparece em azul claro o Brasil, com 100 milhões de doses encomendadas, e temos as outras vacinas aí com quantidades de produção menores, né? A Novavax e a Pfizer mais de 1 bilhão e a Moderna menos de 1 bilhão. E essas vacinas também, a maior parte delas vão ter esse quantitativo só a partir do ano que vem, enquanto que esse esforço coordenado pela AstraZeneca já prevê um quantitativo representativo ainda em 2020, o que faz uma certa diferença, né? Em relação, então, ao número de doses que o Brasil vai ter disponível, né, nessa primeira fase, com essa aquisição da IFA, nós teremos aí 100 milhões de doses, que coloca, então, nessa estimativa publicada na Nature, o Brasil aí com um número de menos de uma dose para cada 2 habitantes, mas com o início da fase 2, nós já vamos para uma posição de muito mais destaque, né? Nós poderemos produzir adicionalmente as 100 milhões de doses da fase 1, 165 milhões de doses ainda em 2021, perfazendo um total de 265 milhões de doses, colocando o Brasil abaixo do Japão, ali da União Europeia, dos Estados Unidos e do Reino Unido, né? Se essa vacina candidata continuar mostrando os resultados satisfatórios nos estudos que estão sendo efetuados. Também é um custo muito significativo, né? Um custo de 3,16 dólares. Nesse momento, tanto a Universidade de Oxford abriu mão dos seus royalties, a AstraZeneca não está aferindo nenhum lucro, para que a gente tenha, então, uma vacina que a gente tenha em alta produção e que possa garantir o acesso à população.
Além dessa participação nesse projeto, né, a Fiocruz também está apoiando outros estudos clínicos que estão sendo conduzidos no Brasil. Além do projeto da AstraZeneca, nós estaremos também, através do nosso Instituto de Infectologia no Rio de Janeiro, trabalhando com a iniciativa da Janssen, com o grupo da Fiocruz da Bahia, fazendo parte do estudo clínico da Pfizer, e também no Rio de Janeiro estamos em parceria com o Butantan, fazendo a avaliação da vacina em Niterói. E, além dessas vacinas que foram desenhadas para o enfrentamento da Covid, estamos também conduzindo um estudo clínico novo que prevê uma vacina já registrada, a vacina da BCG, onde existem dados que mostraram, né, que a comparação das populações vacinadas e não vacinadas tem uma proteção diferenciada contra o coronavírus. Nós vamos fazer um ensaio clínico para tentar provar essa eficiência, né? Mostrando que, mesmo que a gente esteja, né, atuando fortemente num projeto que está bastante avançado, estaremos aí dispostos a apoiar todos os outros projetos. Aí, desculpa aí que eu passei um pouquinho do tempo, mas obrigado aí pela atenção. Bom, muito obrigado, doutor Marco. E eu passo agora, logo em seguida, ao nosso querido presidente da Comissão Externa do Coronavírus, deputado Luizinho, e eu inverti a ordem dos palestrantes, porque o doutor Dimas Cova, diretor do Butantan, nos informou previamente que entraria um pouquinho depois, porque havia se comprometido com um outro evento que deve estar terminando. Ele vai, em seguida, também se manifestar depois do nosso querido presidente da Comissão Externa do Coronavírus, deputado Luiz Antônio Teixeira Filho, do Rio de Janeiro. Deputado Luizinho, por favor. Doutor Irã Gonçalves, primeiro, boa noite. Prazer participar aqui de mais um evento da Frente Parlamentar pela Medicina. Participar aqui junto com você, com o Calado, com o Marco Krieger. Sabe que a esperança mundial hoje é a vacina. A gente tem acompanhado, Irã, muito de perto esse desenvolvimento. Nós já tivemos a oportunidade de juntos aí, junto contigo, junto com toda a nossa equipe parte da Frente Parlamentar da Medicina, da nossa comissão externa, visitar a Fiocruz, visitar o Butantan. A gente tem uma esperança muito grande e eu acho, Irã, que a gente vendo o número de expansão de casos no Brasil e no mundo, a gente só tem na vacina a esperança de estar salvo do coronavírus. Ninguém consegue dar um posicionamento se não vai ter nenhum tipo de caso de reinfecção. A gente já tem falado desde o início de que existia um risco de reinfecção. Algumas pessoas não formataram o IgG de forma adequada. Então, eu acho que a vacina é a nossa grande esperança. Eu vejo no projeto da Fiocruz com a AstraZeneca, né, um projeto que empolga a gente, que a gente acredita que esse projeto vai ser um projeto inovador no nosso país, principalmente pela possibilidade de transferência de tecnologia, que aqui o Krieger apresentou. Eu acho que a possibilidade de você ter uma formação de uma vacina no nosso país é uma grande, grande, grande esperança para todos nós brasileiros. E nós, ainda nessa visita ao Butantan, tivemos a oportunidade de estar com o Dr. Dimas Covas, de mostrar a seriedade do Butantan e dessa parceria com a Sinovac. A Sinovac já apontou com resultados positivos, né? Eu acho que era uma das coisas que estavam aguardando esse resultado. Está tendo essa ampliação de testagem. Eu acho que não será uma vacina única que resolverá esse problema. E o Brasil, ao ter aí um desenvolvimento com a vacina da AstraZeneca, com o desenvolvimento da vacina da Sinovac, com o possível desenvolvimento da vacina russa, Irã, que você sabe que eu fui um dos primeiros lá a visitar a Embaixada Russa, né? Nessa semana que a gente esteve, você não pôde estar conosco nessa visita, mas participou conosco na comissão externa dessa apresentação da vacina russa, que está em desenvolvimento com parceria com o Tecpar. A gente tem também grandes esperanças. Eu acho que todas as iniciativas de vacina que a gente puder apoiar, a gente vai apoiar. A gente apoiou a medida provisória para destinar recursos para a Fiocruz. Nós apoiamos intensamente o governo federal para os recursos para o Instituto Butantan, num primeiro momento de até acho que 156 milhões, que era o início da necessidade do Butantan para a expansão da fábrica e para o fim dos estudos da parte 3. E também nós vamos apoiar o apoio ao governo do Estado de São Paulo para se finalizar
a segurança da vacina da Sinovac, para que essa vacina possa ser disponibilizada para toda a população brasileira, que eu vi na fala do Dr. Dimas Covas uma vontade muito grande de atender o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Tenho certeza absoluta que a gente tem um caminho aberto, a gente tem grandes cientistas e grandes institutos. Ainda mais a gente ter 2 grandes fabricantes mundiais de vacina, que é o Instituto Butantan e a Fiocruz. Eu tenho a esperança de que a gente vai evoluir bem e que essas parcerias vão estar conclusas ainda esse ano. E, se Deus quiser, a partir de 2021, a gente possa ter a vacina para atender a população mundial e a população brasileira. Eu quero agradecer aqui, Irã, o convite, a participação e ficar aqui à disposição para perguntas e para ouvir aqui a finalização dos nossos convidados. Muito obrigado, presidente Luiz. E passo logo em seguida à exposição do Dr. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, a quem agradeço em nome da Frente Parlamentar Mista da Medicina do Congresso Nacional e do Instituto Brasil de Medicina. Sr. Dimas. Boa noite, deputado Irã. Boa noite a todos os demais participantes desse encontro. Uma satisfação muito grande estar aqui. E eu vou ser bem breve nas minhas exposições e vou resumir rapidamente o status atual do acordo Butantan-Sinovac. Quer dizer, é um acordo que foi desenhado para compreender 3 fases. A primeira fase é a fase que nós estamos nesse momento, que incluiu o processo de incorporação da vacina, e dentro desse processo de incorporação nós temos já definidos os quantitativos de vacina para esse ano, que serão 46 milhões de doses que já estão em fabricação, 6 milhões dessas doses em produção na China, na forma de frascos monodose, e 40 milhões que começam a chegar agora aqui ao Brasil já a partir de outubro, a partir da segunda quinzena de outubro, na forma de matéria-prima de vacinas a granel para serem formuladas e envasadas aqui no Butantan, agora já numa apresentação diferente, que é a apresentação multidose, que é que normalmente o Programa Nacional de Imunização recebe as vacinas produzidas pelo Butantan. A segunda fase envolve a transferência de tecnologia. Essa fase também já está em andamento, e a primeira fase de transferência de tecnologia é exatamente o processo de qualidade, o processo de setup da formulação em invase, que isso já está em andamento já há algum tempo, e é isso que permite, então, o início da produção dessas vacinas aqui no Butantan já a partir de outubro. O Butantan tem já o cronograma definido e chegaremos, então, a dezembro desse ano com uns 46 milhões, sendo 6 milhões que virão na forma já prontas da China e 40 milhões formulados e envasados aqui do Butantan numa nova apresentação. A outra fase, a fase importante, é o estudo clínico, tá? É a parte fundamental, visto que a Sinovac fez essa parceria exatamente para completar o desenvolvimento dessa vacina. Hoje nós estamos com um estudo clínico com 13 mil voluntários, tivemos uma ampliação nessa semana passada de 9 mil para 13, com uma modificação no critério, e agora inclui profissionais de saúde, independente de já terem ou não tido a infecção, exatamente por essa questão do controle da reinfecção. E também a ampliação de 12 para 15 centros, agora já em 8 estados, distribuídos em 8 estados. Nesse momento, nós já estamos com 6.500 vacinados com a primeira dose e mais um tanto já com a segunda dose. Esse estudo termina agora até o dia 15 de outubro, e a partir daí, então, nós ficamos aguardando os resultados da eficácia, tá?
que devem aparecer com 61 casos na primeira análise interina e 154 casos na análise primária. Tá? Que, pelo andar da carruagem, pelo número de pessoas e de incidência da infecção, tá? Calculamos que isso vai acontecer entre outubro e novembro. Tá? Com isso, é possível, então, submeter o dossiê para registro na Anvisa. Nós estamos trabalhando muito próximo à Anvisa, inclusive, nesse momento, nós temos aqui no Brasil o vice-presidente da Sinovac, o diretor da Sinovac para a América Latina e o diretor da Sinovac para assuntos de regulamentação, né? Exatamente para permitir que esses acordos evoluam muito rapidamente e já propondo um acordo direto entre o CDC chinês e a Anvisa, para que a Anvisa também possa ter acesso às inspeções que o CDC chinês está fazendo lá na fábrica da Sinovac, uma fábrica, a segunda fábrica, né, que entrou em operação essa semana passada, ontem, inclusive, aí com vários canais de televisão mostrando imagens da fábrica, no Fantástico, na Bandeirantes, mostrando aí as imagens da nova fábrica em operação e, portanto, agora trata-se de permitir que a nossa Anvisa tenha acesso a esse processo de inspeção que pode ser feito via acordo com o CDC chinês ou, eventualmente, se a Anvisa preferir, mandar seus técnicos à China. E isso também é uma possibilidade, mesmo que exista a questão da quarentena que a China tem exigido de todos que viajam para lá. E a cooperação da Anvisa tem sido de extrema competência, do ponto de vista técnico e de até manifestação no sentido de receber os documentos, que já foram encaminhados importantes documentos, inclusive o último documento, um documento de segurança da vacina, com os dados de 50 mil pessoas já vacinadas com essa vacina na China, com um perfil de incidência de efeitos adversos muito baixo, em torno de 5%, e dentro desses 5%, efeitos absolutamente banais e observados aí nas vacinas tradicionais, como dor no local da injeção, febrícula, um certo mal-estar, mas, enfim, nenhuma incidência de efeito adverso. Isso para a população adulta, para a população de idosos também, já incluído. E começou também na semana passada o estudo de segurança em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos, e também deverá ser concluído muito rapidamente. Portanto, já estamos aí próximo das 70 mil vacinações na China e aqui no Brasil, com um excelente perfil de segurança. Então, uma vacina que tem se demonstrado segura, com uma alta eficiência de indução de anticorpos, que chega a 100% em populações de indivíduos adultos, um pouco menor em indivíduos idosos, o que é esperado. E isso nos anima bastante aí, em termos de ter a aprovação dessa vacina antes do final desse ano. E, por fim, a terceira fase da cooperação, que é, de fato, aí agora a produção aqui no Brasil. Para isso, o Butantan tem já em reforma, em andamento, em reforma, uma fábrica que já existia aqui, com recursos privados. O governador conseguiu aí um volume de recursos privados para a obra, e estamos agora em negociação com o PROCIS, do Ministério da Saúde, um recurso aí de 80 milhões para a parte de equipamentos. Isso também está andando muito adequadamente e, segundo aí o compromisso do ministro Pazuello, esses recursos deverão ser liberados muito rapidamente para que possamos começar o processo de compra, de importação desses equipamentos, que são os equipamentos aí específicos para essa nova linha de produção. Essa fábrica deve entrar em operação, ou pelo menos deve entrar no processo de certificação
da Anvisa no máximo em 10 meses. Tá? Acabei de sair de uma reunião com o governador pediu um pouco aí de pressa, de agilidade no andamento dessa reforma, e esperamos até conseguir diminuir um pouco esse prazo de reforma de 10 meses para algo em torno de 7 a 8 meses. Tá? Então, essas são as notícias mais atuais. Tá? Eu espero não ter me alongado muito e estou aqui à disposição dos senhores, tá? Para qualquer esclarecimento adicional, já agradecendo a oportunidade. Obrigado, presidente Dimas, pela sua participação. E quero passar logo em seguida ao nosso coordenador do Instituto Brasil de Medicina, nosso amigo Dr. Mestrinho, para que ele faça suas considerações por 5 minutos. E, em seguida, também já vamos ouvir o Dr. Emílio Zilli, que é da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Primeiramente, Dr. Mestrinho, por favor. Boa noite a todos. Está sendo ouvido, Irã? Sim, perfeitamente. Tá. Perfeitamente. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz em ver uma reunião que foi promovida pela Frente Parlamentar da Medicina com um tema dessa importância. Porque, na verdade, nós todos estamos preocupados como evoluir, porque tem tantas informações, existe tantas distorções em cima de tudo isso, que a gente precisa escutar realmente onde está a verdade. E essa verdade foi exposta nesse momento pelos apresentadores. Eu li hoje no noticiário que no mundo existe 323 vacinas em testes. Você veja o que significa isso para uma população mundial, das pessoas que estão necessitadas, precisando exatamente de uma solução. Nós estamos aprisionados dentro da própria casa. Nós estamos aprisionados fora do emprego. Nós estamos aprisionados dentro de uma situação que a gente não sabe aonde vai poder resolver. A economia vai embora, a família fica totalmente isolada e nós precisamos dar uma solução nisso. E é verdade, Irã, que essa reunião, na pessoa da importância que nós trouxemos, ela tem um fundamento: informar. Informar com dignidade, informar com competência e informar aquilo que realmente está acontecendo nesse país. Fico feliz com o convite que você fez a todas essas pessoas que aceitaram, porque você realmente é a nossa liderança e consegue captar e trazer pessoas desse nível para nos auxiliar a informar as sociedades, nossas sociedades especialidades, os nossos associados e principalmente ao povo brasileiro. Eu quero agradecer a tua participação, quero agradecer a tua insistência em manter um tema como esse que nós ficamos brigando para poder fazer. Tá bom, amigo? Obrigado. Muito obrigado, mestrinho. E logo em seguida passo a palavra para o querido colega Emílio Zilli, do Rio de Janeiro, por 5 minutos, por favor. Meu prezado amigo Irã, Luizinho, mestrinho, prezados colegas, prezados palestrantes, muito obrigado pela objetividade das exposições. Eu não vou precisar usar os 5 minutos, Irã, ao contrário da última vez, eu já vou me penitenciando. Eu tenho uma pergunta muito objetiva. E a pergunta objetiva é da seguinte maneira: circulou durante algum tempo na mídia e em alguns grupos científicos, alguns grupos de colegas, a informação que a indústria farmacêutica, ou melhor, algumas indústrias produtoras de vacina estavam exigindo um contrato, estavam formatando um contrato que deveria ser assinado pelos governos e entidades que usassem essas vacinas, se comprometendo a, caso houvesse qualquer problema maior posterior ao uso da vacina, em termos de efeitos colaterais ou efeitos adversos, que essas indústrias estariam isentas de qualquer problema de responsabilidade técnica sobre o que acontecesse. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber se isso é verdadeiro. Segundo, se for verdadeiro,
como que alguém pode me explicar isso de uma maneira mais técnica e mais aceitável? Porque isso, para mim, me parece uma coisa extremamente verossímil no estado atual que nós estamos. Muito obrigado. Obrigado, caro Zilli. Eu quero aqui também justificar a ausência do nosso querido colega Zacarias Calil, que estava participando da nossa teleconferência, mas que teve que se ausentar em virtude do falecimento do primo dele. Ele vai participar de uma solenidade alusiva ao falecimento do primo. E nós daqui da Frente Parlamentar, em nome de todos nós aqui que participamos também do Instituto Brasileiro de Medicina, manifestamos as nossas condolências ao nosso querido amigo deputado Zacarias. Eu vou agora voltar para... Irã, voltei um pouquinho aí, só para dar boa noite aí. Dar boa noite aí para o pessoal. Infelizmente, nós perdemos um primo irmão, sabe? Os nossos pais eram irmãos e hoje é a missa de 7º dia, então nós estamos aqui movimentando um pouco. Mas esse Covid realmente muito cruel, né? A gente fica pensando aí na situação das outras pessoas, mas quando chega na nossa família, a gente sente realmente o baque, né? Inclusive, estou vendo aqui nos jornais, tudo, o pessoal tem criticado muito o nosso governador, Caiado, que ele é médico, e ele falou que só retorna às aulas depois que tiver a vacina. Então, isso aí cria um ambiente, né, de hostilidade, principalmente aí pelos donos de escolas, que estão vendo aí a cada dia uma situação também financeira difícil economicamente. Professores sendo demitidos e uma série de problemas aí que todos conhecem. Mas a gente fala em vacina e uma coisa que me preocupa, que eu já li a respeito também, que eu gostaria de fazer o questionamento, a distribuição da vacina, de que maneira, por exemplo, ela vai ser realizada, e se nós temos também material suficiente, tipo seringas, agulhas, em quantidade suficiente, para que você, por exemplo, possa vacinar toda a nossa população. E quem seria prioritário em relação a isso? O pessoal da área da saúde, os idosos, os com comorbidades. Então, são situações que, né, nós temos que pensar muito, porque o material, sim, né, que a gente utiliza, igual agulhas, o Brasil está preparado para esse estoque de produtos, né, que estão necessários para a gente fazer o uso da vacina. Então, esse aí é meu questionamento. Muito obrigado, querido Calil. Você me desculpa, mas aqui eu recebi a informação aqui que você teria que se ausentar, mas é sempre um prazer ter você nesse nosso debate, Calil. Não, eu entrei e saí um pouquinho. Estou assistindo aqui pelo Facebook a missa, né? Inclusive, nós somos de família árabe, síria, né? E está sendo transmitida pela Igreja São Nicolau, que é a nossa religião ali. Eu peço desculpa, né, por ter avisado e ter voltado. Você tem todo o crédito do mundo, Calil. Você manda. Você é um dos nossos deputados que honra muito essa casa. E você entra a hora que você quiser. Mas eu vou passar a palavra em seguida para o meu querido colega Carlos Fernando, do Sindicato Médico aqui do DF, por 5 minutos com as suas considerações. Carlos Fernando, por favor. Oi, boa noite. É um prazer te ver aí novamente. Boa noite a todos os colegas e ao mestrinho e todos os professores que aí palestraram. Eu estou falando em nome da FENAM, como secretário-geral, e representando o presidente Gutenberg, e como vice-presidente do Sindicato dos Médicos. Realmente, as explanações foram excelentes. Eu me tornei aí um estudioso do Covid, até pela posição como secretário da FENAM, e converso com colegas do Brasil todo.
E a gente tem muitas dúvidas compatíveis a isso, né, em relação à produção da vacina, quanto tempo vai produzir anticorpo, reações adversas e tudo. Mas acho que o grande maior inimigo nosso é o tempo, né? Infelizmente, porque se a gente não der um tempo ao tempo, nós não vamos ter uma expectativa melhor, porque tem coisas que não se resolvem sem o tempo, né? Você fratura um braço, você precisa de um período de mobilização. Você vai fazer uma viga de cimento, você precisa de um período de cura. Você vai fazer um queijo, precisa de um período de cura. E a vacina, a mesma coisa. Nós precisamos do período da resposta imunológica, tanto humoral quanto celular. Nós precisamos da amostragem dos grupos randomizados, do duplo cego, e também do perfil que está sendo usado do ponto de vista de adenovírus, vírus atenuado e a forma da tecnologia que estão usando dessa vacina. O que eu penso que nós poderíamos contribuir mais, viu, Irã, com a população, no ponto, era a gente insistir dentro do Congresso em que o governo gastasse mais com propaganda de publicidade, orientando o uso de máscara, né, melhor. Tem gente que sai de manhã de casa com uma máscara e volta com ela de noite. E a gente sabe que a pessoa que fala, vou marcar meu tempo aqui, a gente sabe que a pessoa que fala no trabalho, 2 horas essa máscara foi embora. Então, uma pessoa que fala tem que sair pelo menos com 6 máscaras para durar aí suas 12 horas quando estiver na rua. O saquinho da máscara sujo, o saquinho da máscara limpo. As pessoas que falam pouco, a máscara dura 4 horas. A gente sabe a qualidade do tecido da máscara, que também a máscara úmida protege menos pelos microporos, tanto do tamanho do vírus como do tamanho do tecido. É uma campanha de publicidade enfocando mais a lavagem das mãos, os cuidados, e eu ainda continuo com, por enquanto, as palestras que eu tenho feito, as informações que eu tenho passado e tudo mais, dizendo que a verdade de hoje pode ser a mentira do amanhã e a dúvida de hoje pode ser a verdade do amanhã. A gente ainda não acredita em muita coisa de tratamento preventivo do ponto de vista medicamentoso, né, do profilático. Não, eu sou dessa linha, desse grupo que ainda não acredita, acompanhando a Sociedade Americana de Infectologia, a Sociedade Americana de Pediatria, não é? E também o pessoal que eu tenho colegas de turma lá dentro, até do Emílio Ribas, do Instituto da USP. Então, nós precisamos, viu, Irã, que o Congresso leve isso aos deputados, que force uma barra lá dentro para que o governo federal faça mais campanha de publicidade de prevenção, para que o governo federal aperte um pouco essa situação das punições, infelizmente. Porque você está vendo aí a Espanha, a França agora voltou de segunda onda, fechou tudo lá, né, de novo. E nós estamos, essa história que às vezes o brasileiro se contenta em algumas coisas que saem no Jornal Nacional, diminuiu o número de mortes, está sobrando leitos de UTI nesses hospitais de campanha que montaram, também é outra falácia que eu não tenho acreditado nisso. E os leitos que estão sobrando de Covid, que eles estão desativando, que seja ativado para as outras doenças que tem paciente aí esperando para ser atendido do infarto, um AVC e outras complicações. Então, para encerrar a nossa fala como representante da FENAM e tudo mais, eu pediria um empenho maior da Câmara dos Deputados. Você tem toda a condição de transmitir também ao Senado Federal uma campanha de publicidade com mais cuidados, com mais prevenção e que, infelizmente, eu acho que nós vamos ter que estar fechando novamente alguns lugares. Eu estou vindo de uma cidade pequena, que tem uma economia, e lá voltou a chegar em 25 casos. A prefeitura fechou, em uma semana baixou de novo. Lá está controlado por uma questão de lockdown, entendeu? Nós não vamos ter muito como fugir disso. Esse é o meu pensamento
como médico e assistindo tudo e analisando tudo como a coisa vai indo, além das orientações com mais profundidade dos colegas da especialidade, da infecto, da imunologia e tudo mais. Então, era essa a nossa contribuição. E te deixar um abraço pessoal, Ira, mais uma vez. Dizer para você que, apesar que é um momento particular seu, mas eu saí de viagem de Itapajipe hoje, e para um amigo que era engenheiro, que estava entubado lá, se fez uma corrente de oração. Eu sei que você é um homem de fé, você acredita em Deus e orações. Então, nós estamos numa corrente de fé aí para sua mãe, e ela vai sair desse quadro já já, você pode ter certeza. Eu já estou em Brasília, amanhã eu vou estar com o Marcelo para vigiar a dona Norminha de perto para você, tá bom, meu irmão? Um beijo a todos. Muito obrigado, meu querido amigo, e eu queria externar aí meus agradecimentos ao Carlos Fernando, que é sempre meu anjo de guarda. Toda vez que eu preciso de alguma ajuda que trate de problema de saúde, é o Carlos Fernando que me guia. Muito obrigado, meu querido amigo. Minha mãe está melhor, graças a Deus. Saiu da UTI, está na semi-intensiva. Eu espero que ela logo, logo volte ao nosso convívio diário, para a nossa alegria. Muito obrigado por tudo. E eu quero passar em seguida, nós já temos quase 2 horas, quase 1h30 de teleconferência. Eu quero passar para o Dr. Sorbonne da SBOT por 5 minutos e depois nós vamos voltar para as considerações dos expositores e aqueles que quiserem responder as perguntas que forem formuladas aqui terão a oportunidade de fazer. Dr. Sorbonne, por favor. Primeiramente, o meu boa noite a todos. Eu acho que a apresentação foi uma apresentação excelente. Em primeiro lugar, eu faço as palavras do Carlos, né, do Carlos Fernando, porque realmente precisamos fazer isso, né? Minha mulher sempre é uma vigia da população e verifica esse pessoal em aglomerações quando podia ficar à distância. Nós vamos aprender com essa pandemia isso. Eu, nos meus 80 anos, 82, eu tenho um grupo e por pertencer ao IBDM, estar junto com a Frente Parlamentar e com vocês hoje, que estão realizando essas vacinas, a pergunta que eu tenho todo dia por e-mail, por WhatsApp, é quando nós, que já estamos em recolhimento, em prisão domiciliar há 6, 7 meses, né? Quando eles poderão sair, né? Porque hoje eles saem na necessidade, né? Tem filhos fazem o mercado. E os mais velhos vão quando tem que ir ao médico. E eu sou de uma especialidade, a SBOT, a ortopedia e traumatologia, que está trabalhando bastante. Porque as pessoas em casas, da minha idade, e se ficar um pouquinho angustiada, caem facilmente, e essas pessoas estão sendo operadas principalmente de fraturas do colo do fêmur. Então, todo dia, vejo nas reuniões clínicas que a gente participa via live, um número enorme de pessoas, né? E eles angustiados. Como eu sou mais velho, meus pacientes envelhecem comigo, e todos eles são de grupo de risco, e todos me mandam saber assim, preciso de uma data. Eu sei que isso é difícil de fazer, mas me diga, né, se pode aproximar a data, porque pelo jeito nós temos 2 vacinas que estão evoluindo muito bem, e, portanto, nós poderemos ter, como diz, ao final do ano, mas quando será aplicado em nós? Né? Em março? Porque eles precisam ter uma programação. Dá para você ficar isolado por muito tempo, né? Mas daqui a pouquinho você não aguenta mais e diz, vou enfrentar esse vírus. Senhores de vacina, quando vocês acham que essas pessoas de idade, eu estou despreocupado, mas eles não estão despreocupados, né? Em março eles terão a sua vacina injetada? É uma boa perspectiva? Ou isso é muito cedo ainda? Cumprimento a todos, foi muito bom, eu fiquei bastante mais esclarecido, né? E precisamos fazer campanha. Mais uma coisa só, Ira, quando nós fizemos a live da SBOT, nós ficamos preocupados com a questão do orçamento para a saúde de 2021. Como isso está em discussão no Congresso, será que não seria bom fazer também uma live e perguntar ao CONAS, CONASEM, quanto Estado, município e governo federal vão pôr na saúde para o próximo ano? Né? Porque está na hora deles dizerem alguma coisa, né? Então era isso. Parabéns por essa live, Ira. Luizinho, Calil, estamos sempre juntos e estamos à disposição.
Olha, Sorbonne, muito rapidamente, esse é um assunto importante, mas você sabe que nós estamos discutindo isso já na nossa comissão do coronavírus, porque nós vamos ter um pós-pandemia aí, onde nós vamos ter estamos tendo um represamento muito grande de tratamentos eletivos, cirurgias eletivas. Temos discutido isso, já foi inclusive alvo de uma grande discussão na nossa comissão, e nós vamos continuar discutindo, não só no âmbito da comissão, mas também no SUS, nas 3 esferas, na esfera federal, na esfera estadual, municipal. Você tem toda a razão. Temos que fazer uma discussão ampliada e ter uma resposta rápida, porque ao sair a vacina, nós vamos ter uma série de patologias que nós vamos ter que cuidar aí, que ficaram para trás no decorrer do tratamento das pessoas acometidas pelo Covid, que sobrecarregaram e colapsaram o nosso sistema de saúde. Vou passar agora para os nossos expositores, para que eles façam suas considerações finais por 3 minutos, salientando que eles podem aproveitar, se acharem oportuno, para responder as perguntas e as indagações que foram feitas aqui pelos nossos debatedores. Vou começar pelo doutor Jorge Calado, do TecPar. Muito bem, doutor Irã. Novamente, parabenizar pela organização deste evento. Nós colocamos que é um momento de muito trabalho, muita reflexão, muito planejamento nesse momento. Nós acompanhamos a evolução dos nossos laboratórios parceiros, como o Butantan, Biomanguinhos, entre outros. Percebemos que cada um está num estágio diferenciado rumo à solução, mas, porém, é necessário ainda algumas comprovações em alguns casos. Quanto à previsão de vacinação, como o doutor Sobania havia perguntado, o doutor Sobania é nosso conterrâneo aqui no Paraná, aqui em Curitiba. Eu acho que em cada 10 curitibanos, 12 já fizeram consulta com o doutor Sobania, mais ou menos. Nós pensamos que primeiro trimestre do próximo ano pode ocorrer, num caso mais adiantado, como o doutor Dimas falou, talvez já agora esse ano, com uma segurança bastante forte dita pelo doutor Dimas. Mas, enfim, é um processo longo e a transferência de tecnologia total ela leva um tempo a mais ainda para que a produção nos demais laboratórios ocorra. Nós pensamos ali pelo segundo semestre de 2021 para os que não estão tão adiantados. Enfim, mas antes, como bem colocou o Dr. Gustavo da Anvisa, é importante vencer todas aquelas etapas de segurança, eficiência, boas práticas de fabricação, controle de qualidade e assim por diante. Resultados promissores em fase 1, fase 2, mas a terceira fase é uma fase bem diferenciada e bem mais ampla. Nós ficamos à disposição, em nome do governo do Paraná, em nome do TecPar, para somar na busca deste enfrentamento e trazer em breve para o país e para a América do Sul uma solução segura. Muito obrigado, doutor Jorge. Transmita aos nossos queridos paranaenses nossas saudações. Muito obrigado pela sua participação e passo em seguida a palavra ao doutor Marco Krieger, da Fiocruz, por 3 minutos. Ok, em nome da Fiocruz, então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, conversar e ouvir dos colegas, né, o andamento dos projetos e também alguns questionamentos. Né? Eu vou tentar responder alguns, mas é importante, né, talvez ter complementações dos outros colegas. Né? O doutor Emílio ele colocou a questão da responsabilidade sobre a utilização do medicamento. Né? Eu acho que o Gustavo pode confirmar, mas no Brasil a legislação passa ao detentor do registro essa responsabilidade. Por isso que é muito importante que a gente tenha os estudos clínicos muito bem executados, que a gente tenha segurança para fazer o registro, porque a partir do momento do registro a responsabilidade passa a ser do produtor, do detentor do registro. No caso, então, não existiria essa demanda internacional por uma questão contratual, isso é um processo da legislação brasileira, mas talvez o Gustavo possa complementar isso melhor. Né? Eu acho que a gente tem que, né, seguindo a fala do Dr. Carlos Fernando, aí, reforçar essa questão
da prevenção, né? Nós estamos enfrentando a pandemia hoje e nós vamos ter vacina aí, nós estamos com vários projetos muito adiantados, de uma forma muito célere, mas não será tão imediatamente. Então, nós temos que ter as ferramentas da testagem, do uso de máscara, do controle da dinâmica social até lá para poder fazer, né? E, por fim, a pergunta do deputado Sobênia sobre a data da vacina. Olha, nós estamos trabalhando para ser o mais rápido possível, né? Mas março é um bom prazo para cumprir todos os requisitos, né? Porque existe a questão do estudo clínico, existe a necessidade da produção dos lotes de consistência, existe o peticionamento da Anvisa, existem os prazos de fazer isso, estão todos trabalhando muito rápido e a gente teria vacina com menos de 1 ano de desenvolvimento, o que seria um recorde absoluto aí, se a gente for comparar com qualquer período da história, né? Nós estamos todos tentando acelerar, mas é importante que primeiro seja realmente rigorosa essa avaliação e essas etapas elas já estão, né, no máximo da celeridade que eu acho que a gente consegue ter. Então, acho que eram esses comentários aí que eu queria fazer. E, mais uma vez, em nome da Fiocruz, muito obrigado pelo convite e nos colocamos à disposição aí para qualquer nova participação aí da nossa instituição. Olha, obrigado, doutor Marco. E eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e tome isso como uma curiosidade pessoal. Nós tivemos uma visita na Fiocruz quando nos foi colocado que nós teríamos 15 milhões de doses em dezembro, para que nós pudéssemos fazer, inicialmente, a vacinação dos profissionais que estão no enfrentamento do Covid. O senhor confirmaria essa data? Porque o senhor pôs uma data da gente ter mais doses de vacina agora em março, mas será que, excepcionalmente, nós confirmaríamos essa data de dezembro para termos 15 milhões de doses aqui, especificamente na Fiocruz? Então, nós vamos estar produzindo as 15 milhões de doses e teremos elas produzidas em dezembro. Estamos até tentando antecipar um pouquinho, não todas as 15 milhões, mas pelo menos um quantitativo dessas para já poder dar, talvez tentar um segmento aí de regulatório importante. Nós precisamos produzir 3 lotes de consistência, preparar a documentação. Então, nós vamos produzir em dezembro, mas não sei se nós teremos o registro. Certamente não em dezembro, né? E eu acho que a partir dessa produção é que nós vamos preparar o dossiê para fazer o peticionamento, que ainda depende também dos dados dos ensaios clínicos, né? Então, embora nós tenhamos as vacinas em dezembro, não quer dizer que elas estarão prontas para serem utilizadas, mas elas estarão sendo produzidas e a partir do momento que a gente tem o registro, serão liberados os quantitativos que serão produzidos em dezembro, janeiro e assim sucessivamente. Muito obrigado, doutor Marco, e passo a palavra em seguida ao doutor Gustavo Mendes, gerente de medicamentos da Anvisa. Doutor Gustavo, por favor, por 3 minutos. Deputado Irã, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, pela organização desse tipo de reunião, que é muito importante. Acho que a sociedade demanda esse tipo de informação e é muito importante estarmos transparentes com toda a sociedade. Agradecer a todos os parlamentares também que estão aqui. Eu vou comentar a respeito da responsabilização, que foi um comentário do Dr. Zilli, e esclarecer que a responsabilidade, sim, é de quem disponibiliza o produto no país. Por isso, então, a importância de que a Anvisa verifique os compromissos, verifique os dados, porque se houver qualquer evento adverso grave, ou houver qualquer problema que interfira na segurança, no perfil risco-benefício, ou qualquer outro aspecto de aprovação, quem tem que responder é o laboratório que disponibiliza esse produto aqui no Brasil. Até porque o nosso sistema legal de punição, ele abrange o território nacional, né? Então, existe o laboratório que registra aqui no Brasil é como se fosse um representante daquele laboratório lá no exterior e vai responder por todas as ações. Então, a gente espera desse laboratório que está pedindo registro aqui no Brasil que saiba, que tenha ciência de todos os dados
e é por isso que é super importante, então, que estejam envolvidos nessa discussão de segurança, para que eles possam se responsabilizar e fazer as ações necessárias, né? Porque, assim, pode ocorrer, como o Marco Krieger disse, a gente está no momento em que as vacinas estão sendo desenvolvidas e no momento, numa flexibilização em vários aspectos, e que pode ser que a gente tenha questões de segurança ainda. Então, a farmacovigilância, ou seja, o acompanhamento pós-registro, é fundamental. Eu queria sensibilizar todos vocês da importância disso e dizer que antes da gente ter uma vacina disponibilizada para a população que não apresente todos esses dados, nós precisamos primar pela segurança e pela eficácia, porque não vai adiantar a gente disponibilizar uma vacina que não funcione. Então, vai criar uma esperança desnecessária, uma esperança que pode impactar, inclusive, as políticas de distanciamento e tornar a situação mais grave. Então, assim, é fundamental primarmos pelos dados de que realmente funciona, de que realmente o risco-benefício vale. Então, sensibilizá-la sobre isso e colocar um viés à disposição para qualquer outra reunião. Muito obrigado, amigo Gustavo. Transmita mais uma vez aí o nosso abraço ao presidente Antônio Barra e a todos os técnicos aí da Anvisa que nos atendem com tanta presteza. Passo em seguida a palavra ao nosso querido presidente da Comissão Externa Coronavírus, nosso querido deputado Luiz Antônio Teixeira, que vem fazendo um trabalho que nos orgulha a todos, assim como todos os membros da nossa comissão, incluindo nossa relatora Carmen Zanotto. Deputado Luizinho, por favor, por 3 minutos. Bom, eu não sei se o deputado Luizinho está nos ouvindo, mas eu vou passar em seguida ao doutor Dimas Covas. Se o Luizinho conseguir entrar novamente, nós invertemos aí a ordem dos debatedores. Doutor Dimas, por 3 minutos para suas considerações e para as respostas, se achar convenientes para aquelas perguntas que foram formuladas no decorrer do nosso debate. Não, deputado Irã, eu agradeço muito a oportunidade. Estamos aqui totalmente à disposição da Câmara, da Comissão Externa, enfim, das autoridades para apresentar toda a evolução do nosso projeto de vacinas. Só adiantando que teremos certamente as 46 milhões de doses em dezembro. Os primeiros lotes de consistência, como foi mencionado aí pelo Krieger, no caso da Coronavac, serão produzidos agora em outubro. Tá? Eles já entram em produção logo com a chegada do primeiro material da China. E, portanto, a expectativa dessa vacina chegar, ela é muito grande e tem nos animado muito. Tá? Resta aí as questões adicionais, o estudo clínico, o resultado do estudo clínico e a própria definição de qual será o esquema vacinal. Nós estamos aí aguardando o Ministério da Saúde a publicação do esquema vacinal. Existe uma comissão de alto nível trabalhando, tá? E tenho a impressão de que logo teremos qual será o esquema vacinal. Isso aí permitirá responder algumas das questões que foram colocadas aí. Quais serão as populações que serão imunizadas e qual a ordem dessa imunização. Eu, particularmente, estou assim, muito esperançoso de que possamos começar essa vacinação em janeiro do próximo ano. Tá? Estamos trabalhando fortemente para que isso venha, de fato, a acontecer. Tá? Agradeço a todos e estou aqui à disposição para outras reuniões e para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Tá? Muito obrigado. Bom, muito obrigado mais uma vez a todos os nossos expositores, doutor César Fernandes, doutor Jorge Calado, doutor Marco Krieger, Gustavo Mendes, nosso querido presidente Luizinho, professor Dimas Covas, a todos os parlamentares que participaram, aos representantes da nossa sociedade de especialidade, e quero também fazer um agradecimento muito respeitoso a todos os que nos acompanharam nesse debate, através do nosso chat, e
e toda essa exposição e todas as nossas falas aqui serão sintetizadas num programa que vai estar disponibilizado nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no nosso canal do YouTube. Um grande abraço a todos e eu espero que nós tenhamos feito um debate esclarecedor para a sociedade que tanto espera pela imunização através das vacinas que estão sendo testadas aqui em fase 3 no nosso país e que esperamos que toda essa questão da biossegurança, da eficácia, ela seja o mais rápido possível conseguida através dos testes que estão sendo feitos no nosso país e que nós possamos disponibilizar as doses necessárias para que nós voltemos a uma vida normal e para que o meu querido colega Sobânia possa operar os seus pacientes com absoluta segurança. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite e muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo em nome da Frente Parlamentar Misto da Medicina do Congresso Nacional, do Instituto Brasil de Medicina e das sociedades médicas de especialidade e da nossa IBB e das entidades sindicais. Um grande abraço e uma boa noite a todos.